Boa tarde, amigas e amigos. Estamos iniciando mais uma live, agora pela plataforma Zoom e ao vivo também pelo Facebook. Depois, aqueles que puderem nos dar a honra de estar nos acompanhando pelo YouTube, também sintam-se acolhidos. A live de hoje tem como tema autoconhecimento e formação humana. E o nosso convidado desta tarde é o meu amigo, professor, filósofo, professor Tarso Ferreira Alves. Ele que é professor do Instituto Federal Fluminense, lá no Campus Centro, lá na cidade de Campos dos Goytacazes, mestre em filosofia antiga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa querida UFRJ, e doutor em educação pela Unicamp, nossa querida Universidade de Campinas. Tarso, é uma satisfação imensa recebê-lo nesta tarde, uma oportunidade maravilhosa de poder dialogar com você. Décio, obrigado pelas palavras. Boa tarde, gente. Para mim é uma satisfação poder estar aqui, poder conversar um pouco com vocês a respeito do meu trabalho, inclusive daquilo que eu fiz no meu doutorado, que eu terminei, foi no ano passado, em fevereiro do ano passado, em Campinas, na Unicamp. Então, assim, é um assunto que já era do meu interesse há um certo tempo atrás, e aí foi uma grande oportunidade para mim de poder, de algum modo, desenvolver uma leitura mais aprofundada sobre ele através da tese. O título, inclusive, da minha tese é Por uma Educação para o Autoconhecimento, uma leitura a partir do pensamento socrático-platônico. Obviamente que essa questão do autoconhecimento é uma questão muito ampla e profunda, muito complexa. Então, na verdade, o que eu faço é uma leitura entre infinitas outras leituras possíveis, E, de algum modo, é um tipo de assunto que ele não se encerra dentro dele mesmo, Ele sempre tem, de algum modo, repercussões e tem aplicações, principalmente na área de educação, que são múltiplas. E eu resolvi fazer uma leitura entre várias possíveis, utilizando os textos de Platão. Quer dizer, porque, de algum modo, é como se Platão fosse um dos primeiros pensadores, ou talvez o primeiro, no Ocidente, podemos pensar assim, a desenvolver uma concepção mais sistematizada e dialética do problema do autoconhecimento. E, de algum modo, também já faz, ele mesmo já desenvolve um certo tipo de relação desse tema com a própria educação. É claro que o assunto ele não tem a sua origem, obviamente, em Platão. Existe toda uma influência que é previamente orientalista e que é incorporada no Ocidente a partir dos primeiros pensadores, chamados pensadores pré-socráticos, principalmente dois, que eu ressalto aqui, um chamado Tales de Mileto e outro chamado Heráclito de Éfeso. O Tales, dizem que um sofista fez uma série de perguntas para ele, tentando testá-lo para saber se ele realmente poderia ser considerado um dos 7 sábios da Grécia, E dentre as perguntas, tinha uma que era assim, dentre todas as coisas, qual é a mais fácil? O Tales respondeu, dar conselhos. Entre todas as coisas, qual é a mais rápida? O pensamento, que vai de um lado a outro em questão de milésimos. E de todas as coisas, não vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas tem uma que é bastante assim emblemática. E de todas as coisas, qual é a mais difícil? O Tales responde, conhecer a si mesmo. Então, o que acontece? A minha tese é inspirada já nessa herança proveniente do pensamento pré-socrático, de Tales, e que Platão vai incorporar dentro da sua filosofia, principalmente num diálogo chamado Primeiro Alcibíades, que é um diálogo posterior. Alguns autores, inclusive, questionam a autenticidade dele, outros já não questionam tanto, já falam, que é um diálogo que realmente foi escrito por Platão, e ele ilustra a conversa de Sócrates, que é sempre um personagem dentro dos diálogos de Platão, com uma figura, um jovem rapaz com mais ou menos aí 18 anos de idade, chamado Alcibíades. É um diálogo entre os dois, Sócrates e Alcibíades. Então, todo o cenário do texto gira em torno dessa conversa. E o tema central
de algum modo, é essa questão do conhece a ti mesmo, que aí eu estou considerando, né, quer dizer, na forma que eu traduzo, né, na tese como autoconhecimento. Então, de algum modo, eu procuro trabalhar nessa esfera do que seria esse conhece a ti mesmo e qual tipo de importância ele poderia ter para a educação, né? Não somente lá, mas para os dias de hoje, porque a gente percebe que existe uma certa atualidade no diálogo, no que tange essas questões, porque, na verdade, a grandiosidade da própria filosofia de Platão, ela reside nesse caráter atemporal, né, que de algum modo também ultrapassa de algum modo tanto o espaço quanto o tempo. Então, aquelas questões que lá se colocam, de algum modo são questões que nós podemos colocar hoje, elas são mais atuais do que nunca, né? E elas, na verdade, apontam para um sentido, né, que de algum modo parece que nós esquecemos um pouco, que foi de algum modo colocado num segundo plano, né? De tratar a própria questão da educação numa dimensão mais existencial, mais espiritual, vamos dizer assim, né, ligada a um certo tipo de desenvolvimento da espiritualidade. Isso sem cair, né, propriamente num discurso religioso, ou puramente místico, né, ou num discurso psicológico, mas isso através de um processo de pensamento e de estudo que é filosófico-científico, de algum modo, baseado, né, na solidez da própria argumentação e da dialética, tal como se mostra para nós no primeiro Alcibiades, né? Então, eu procuro desenvolver, eu faço inicialmente, né, toda uma digressão falando sobre essa origem da cultura do saber, né, como ela surge na antiguidade, né, eu falo um pouquinho da questão do oráculo de Delfos, que lá existia no pórtico, né, o conselho que era dado aos homens, né, de conhecerem a si mesmos, né, e, e um outro conselho do oráculo seria, né, nada em demasia, né? Então, o que acontece? O próprio oráculo seria, desse ponto de vista também, quer dizer, a materialização dessa influência que foi, de algum modo, outorgada, né, para os pensadores posteriores, né, como, no caso, aí, o Platão. Né? Então, o conhece a ti mesmo vai ser discutido, inclusive, né, já dentro da filosofia de Platão, tendo essa perspectiva oracular, o próprio Sócrates, ao interpelar Alcibiades a respeito, né, das suas questões, dos seus problemas existenciais, ele vai usar o oráculo como uma referência para poder, de algum modo, questionar Alcibiades sobre aquilo que ele pretende. Né? Porque Alcibiades era um jovem, existe toda uma história por trás dele, inclusive existem autores, historiadores, que retratam a vida de Alcibiades, inclusive a Jacqueline de Romilly, né, que é uma escritora francesa, tem uma obra sobre, né, a vida de Alcibiades. Então, Alcibiades é um personagem histórico, né, de algum modo ele existiu efetivamente, e isso é muito interessante porque a gente percebe como o diálogo de Platão está dialogando com a realidade histórica do período em que ele viveu, do universo político que ali existia, das relações que ali se construiu. E a questão maior era a seguinte: Alcibiades, você quer se dedicar à política, você quer ser político, não é isso? Então, o que acontece? Como você quer ser político se você sequer ainda conhece a si próprio? Porque o que é a arte da política? Ora, a arte da política, eu estou falando de um modo geral, né, gente? A arte da política é a arte de cuidar da vida dos homens. Mas o que são os homens? E por todo um processo dialógico, dialético, né, Sócrates procura demonstrar que os homens são o quê? Os homens são, na sua essência, a sua alma. Ou seja, de que o homem é a sua alma. Então, veja bem, o que é o político, então? Olha, se o político cuida da vida social, da cidade, da polis, se ele cuida da vida coletiva, ele cuida de homens. Mas o que são os homens, na sua essência? São almas. Então, a arte da política, por uma dedução lógica simples, é a arte de cuidar das almas. O que acontece? O que é preciso, então, conhecer nesse conhece a ti mesmo? Né? É conhecer o quê? O que seria esse ti? De algum modo, eu já aponto no meu trabalho que esse ti seria a própria alma. Então é o seguinte, olha, o bom governante só pode ser bom governante porque ele, ao governar, ele governa almas. E ao governar almas, ele precisa conhecer o que essas almas são. Mas como ele pode, então, conhecer a alma do outro, conhecer os cidadãos naquilo que eles são, se antes o político não puder conhecer a si mesmo? Ou seja,
o político jamais pode, segundo Sócrates, se dedicar efetivamente à arte da política se antes ele não conhecer a si mesmo. Porque se o próprio político ele é uma alma que pensa sobre si mesma, né, então ele precisa conhecer o seu interior, olhar para dentro de si mesmo, para a partir daí ele poder olhar para a vida do outro e poder saber o que é necessário à vida comum e à vida dos homens. Né? Então isso já coloca para nós, né, a questão do autoconhecimento como central no que tange a arte da política. Né? E o Sócrates, a todo momento, vai ficar tentando corrigir o Alcibiades, chamar a atenção para ele para o risco que ele corre em se responsabilizar por algo que é tão sério, né? Que é tão importante. De algum modo, a grande questão que se volta para o problema do autoconhecimento, nesse ponto do diálogo do primeiro Alcibiades, é o seguinte, de que todos nós, seres humanos, somos errantes. É da nossa condição existencial. Só que, de algum modo, nesse universo errante né, de nós mesmos e do convívio que nós estabelecemos com o mundo e com o outro, né, o grande problema da ignorância não reside propriamente em não conhecer, ou não conhecer a si mesmo, ou não conhecer o outro ou a realidade. O grande problema é julgar saber aquilo que, na verdade, não se sabe. O Sócrates vai dizer, olha, os grandes erros da vida prática que nós cometemos residem no fato de que, muitas das vezes, julgamos saber aquilo que, na verdade, não sabemos. Ora, se nós deslocarmos essa perspectiva para dentro de nós mesmos, isso se volta para o problema do autoconhecimento e, de algum modo, o diálogo deixa para a gente subentendido isso, o seguinte, de que o grande problema relativo ao homem e à maneira como ele se relaciona consigo mesmo, com a forma de se autoconhecer, de se autoeducar, é o seguinte, é ele julgar ser aquilo que, na verdade, ele não é. É o problema de Alcibiades em relação à questão da política. Porque ele julga ser apto a exercer a atividade política, quando, na verdade, ele não tem o conhecimento dos princípios, dos fundamentos dessa arte, partindo até mesmo de um desconhecimento de si mesmo. Ou seja, de um desconhecimento da sua própria capacidade natural, das suas habilidades, das suas predisposições espirituais. Isso no caso do Alcibiades. Então, o que acontece? Isso que eu estou dizendo até o presente momento é a grande razão de ser o foco inicial, né, do debate que vai ser travado durante todo o meu trabalho. Né? E aí, para poder ser mais sucinto, gente, devido ao nosso tempo curto, eu não poderia entrar muito em detalhes, né? Cabe remontar a própria ideia de que o Sócrates, num outro diálogo, numa outra obra dele, né, o Platão, numa outra obra dele, né, quando ele vai falar sobre a defesa de Sócrates, chamada, né, a Apologia de Sócrates, uma obra em que Sócrates vai se defender diante do tribunal ateniense, né, em que ele é acusado, né, e todo mundo sabe daquelas acusações que ele recebera, né, de corromper a juventude, ir contra os deuses da cidade, corromper os jovens e contra a educação da cidade. E ele chama, na sua defesa, ele se defendendo, ele diz, olha, a todo momento eu sempre me preocupei em chamar a atenção dos homens sobre a necessidade da virtude e sobre a necessidade de que todos nós temos de inspecionarmos a nós mesmos e os outros. Nesse sentido, como é que vocês podem me condenar por fazer um bem à cidade? Para chamar os homens a atenção para a responsabilidade da vida e da areté, que seria a virtude. Muito pelo contrário, eu sou como um inseto com um ferrão poderoso que pica a bunda de um cavalo preguiçoso. E esse cavalo preguiçoso é a sociedade ateniense. Então, eu fico sacudindo e chamando a atenção dela sobre as questões mais importantes, né, que estão ligadas à moral, à ética, né, e o convívio do homem com ele mesmo e com o mundo. Né, quer dizer, essa responsabilidade, né, de viver, de ser, né, de existir, de agir, de pensar. Né? Então, o que acontece? Eu faço uma leitura dessa inspeção de si e dos outros, né, dentro do meu trabalho, porque é uma conexão também que existe com o problema do autoconhecimento, né, no texto chamado Apologia de Sócrates, né, e ali o Sócrates já vai esquadrinhando, né, de que de algum modo essa inspecionar a si mesmo é inspecionar a alma, né, e de que de algum modo
ali já vai apontando de que a alma seria a nossa essência, né, e a nossa interioridade. Então, o que acontece? Quando se trata do problema do autoconhecimento, a questão da alma, o conceito, não sei se se pode dizer conceito, que o Platão tem de alma, de psique, ele é um conceito central dentro do pensamento socrático-platônico. É claro que Platão, né, recebeu as influências socráticas e ampliou essa discussão de algum modo através dos diálogos, né? Mas essa influência é uma influência socrática. E, de algum modo, quando se trata do conhecimento da alma, o Sócrates vai colocar, de algum modo, já voltando aí ao primeiro Alcibiades, o seguinte: quando se trata da questão do autoconhecimento, podemos pensar, olha, o homem na sua essência, a sua alma, tá, tudo bem até aí. Agora, o que seria esse conhecimento da alma? A alma pode ser conhecida? Se a alma é esse tido conhece a ti mesmo, o que significa conhecer a alma? Né? Essa é uma grande questão. Ora, Sócrates, de algum modo, parece apontar para nós que o conhecimento da alma está ligado àquilo que no próprio texto existe, né? Um termo que está ligado à visão, ao horos, ao ato de ver, a um certo tipo de visão de si mesmo. Né? A alma deve ver a si mesma, o homem deve ver a si mesmo, ele deve olhar para dentro de si, para o seu interior. Essa questão da visão de si mesmo, né, ela pode ser interpretada como cerne da questão da visão da alma, né? A visão de si mesmo como visão da alma. E o que seria isso? Ora, no que tange a esse problema, há 3 elementos aí, né? Aquilo que eu sou, aquilo que eu penso que eu sou e aquilo que eu devo ser. Muitas das vezes, é como se Sócrates colocasse para o Alcibiades, aquilo que você pensa que você é, pode não condizer efetivamente com aquilo que você é de fato. Né? Então, nós podemos construir uma imagem distorcida acerca de nós mesmos a todo momento. Porque podemos julgar saber aquilo que, na verdade, não sabemos até mesmo sobre nós mesmos. A outra, né, quer dizer, então, o que sou? Aquilo que eu penso ser. E, em terceiro lugar, aquilo que eu devo ser. Esse horizonte de dever ser, esse seria o horizonte existencial por excelência, aonde a educação entraria. Né, no processo que é qual? No processo de ajudar o homem a se olhar melhor, a fazer-se a si mesmo. Né? Então, de algum modo, é como se esse terceiro elemento, o que eu devo ser, estivesse de algum modo dependente dos 2 primeiros. Eu preciso me enxergar e me ver na minha real condição para que a partir daí eu possa saber o que é necessário à minha alma, aquilo que é necessário a mim enquanto esse projeto em construção de dever ser. Né? E que a educação pode, de algum modo, me ajudar nesse processo existencial, de fazer-me a mim mesmo, que é uma condição existencial minha, né? Quer dizer, de estar nessa busca sobre aquilo que sou. Né? E, nesse sentido, é como se houvesse uma relação dessa visão de si mesmo com o processo de autodescoberta. Mas, de algum modo, o mais curioso, que nesse problema do autoconhecimento, uma outra questão que se desdobra a partir daí, que se mostra dentro do diálogo, e que vai ser muito interessante para se pensar dentro da educação, é a seguinte, né? De que nós não podemos conhecer a nós mesmos somente a partir de nós mesmos, mas também a partir do outro. E aí no próprio diálogo de Sócrates com Alcibiades, né, nessa obra de Platão chamada Primeiro Alcibiades, que nós estamos aqui falando, né, o Sócrates vai desenvolver uma metáfora que é a metáfora do olho e do espelho. Né? E nessa metáfora, que parte até dessa questão, né, do espelho, vou falar primeiro do espelho, que é a seguinte, né? Ora, nesse processo de autoconhecimento, a questão da alteridade, que é a questão do outro, ela é indispensável, ela é indissociável para que o homem possa se ver melhor. Por quê? Porque existe a ideia de que o outro é um espelho que reflete a minha própria imagem. E, nesse sentido, enquanto, né, o outro é esse espelho que reflete a minha própria imagem, através dos olhos do outro eu me vejo. Então, quer dizer, os outros também dizem muito sobre mim, mais do que eu possa pensar sobre mim mesmo. E, nesse sentido, esse processo de autoconhecimento, ele é um processo compartilhado.
socializado, coletivo, e que, de algum modo, se respalda na própria visão da política que Platão desenvolve, né? Porque se a política é esse universo ligado à polis, que é a cidade, o que é esse universo, na verdade? É um espaço da reunião das almas, é o espaço do trabalho em comum, é o espaço da divisão dos direitos e deveres, é o espaço de encontro com o outro e da troca que existe nessa relação do eu com o outro. É nesse processo, né, em que as almas se reúnem e de algum modo, elas trocam experiências e dialogam entre si, é que eu vou construindo a minha própria identidade também. Então, a minha identidade não é uma coisa endógena, encerrada dentro de mim mesmo. Ela também está relacionada às relações que eu estabeleço no convívio com o outro, através do universo político, certo? Então, essa questão da alteridade ela é fortemente marcada, inclusive nesse capítulo que eu desenvolvo sobre o conhecimento da alma e a visão de si mesmo. É um subcapítulo que está no capítulo chamado Autoconhecimento da Alma, isso no caso da minha tese, né, gente? Mas aí, de qualquer forma, numa linha geral, para nós não nos estendermos demais, você tem duas perspectivas aí. Essa primeira, que eu falei, né, que está ligada à questão da visão de si mesmo, né, que está ligada à questão da visão da alma, é uma perspectiva ontológica e gnosiológica. Então, quer dizer, o autoconhecimento, no primeiro momento, tem uma perspectiva que é ontológica e, ao mesmo tempo, gnosiológica. Mas, por outro lado, existe mais à frente, e eu iria colocar a segunda dimensão para vocês, que já é aquela que a gente chama de moral, de existencial. A segunda perspectiva, que é moral e existencial, eu falei um pouquinho da primeira, que é ontológica e gnosiológica, a segunda perspectiva, essa moral e existencial, ela está ligada basicamente ao quê? Primeiro, a questão do autodomínio. O homem deve, para que ele possa alcançar o autoconhecimento, ele deve exercer um certo tipo de domínio sobre as suas paixões. Infelizmente, gente, não tem como eu entrar em detalhes sobre o processo em como isso se justifica, né? O que é esse autodomínio? Domínio das paixões. Porque na própria República, uma outra obra de Platão, ele vai dizer o que é essa alma? A alma é um universo interior, é um microcosmos, dividido em três partes. Logos, timós e epitimia em grego. Logos é razão, timós é vontade, epitimia é desejo. A razão está na cabeça, a vontade está no coração e o desejo está nos órgãos sexuais. Né? Existe um tratado de cosmologia que Platão escreveu, chamado Timeu, ele vai dizer, olha, o artesão divino, o arquiteto divino, quando fez o homem, ele arquitetou o corpo humano de modo que a parte melhor estivesse em cima e a parte pior embaixo. Então, quer dizer, a cabeça está mais próxima do céu. Então, é a razão que deve administrar as nossas paixões, que deve domesticar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Não significa deixar de ter paixões, deixar de ter desejos, mas que é como se a razão tivesse que ser um timoneiro num barco, que é essa alma, entendeu? Que tem que ser, de algum modo, domada, domesticada, de modo que a tirania não possa prevalecer no seu interior. Que seria o que essa tirania? Não o desejo em si, mas a fraqueza da razão que pode deixar, né, fluir de forma mais livre o excesso dos desejos. E é isso que deve se controlar. O homem deve controlar os seus desejos. Ele deve administrar os seus desejos. Curioso que nas culturas filosóficas posteriores, principalmente a de Epicuro também vai falar isso, os estoicos vai defender essa tese, né, da administração dos desejos. E, de algum modo, tudo bem, nessa questão do autodomínio, enquanto domínio dos desejos, a gente parte para uma questão que é central, que o Foucault, que é um filósofo francês, vai trabalhar muito bem com ela quando ele vai fazer a sua interpretação sobre o primeiro Alcibiades. Claro que eu não tive como pegar Foucault para poder discutir essa questão, devido ao nível de complexidade e profundidade da leitura que o Foucault faz numa obra dele chamada A Hermenêutica do Sujeito. Né? Ele vai colocar a questão do epimeleia é autu, que é o cuidado de si. A questão do autoconhecimento ou do conhece a ti mesmo como a arte de cuidar de si mesmo, como cuidado de si. Olha a dimensão moral aparecendo junto com o autodomínio, essa dimensão também do cuidado. Né? E, de algum modo, no próprio texto, né, nessa vida política social, né, social-política da própria Polis, o próprio Sócrates trabalha essa questão do cuidado muito fortemente no primeiro Alcibiades, de modo que nós podemos pensar, né, o processo de autoconhecimento está ligado, de algum modo, à arte de cuidar de si para cuidar do outro, e de cuidar do outro para cuidar de si mesmo.
né? É porque é também nesse exercício do cuidado que o homem, né, consegue também desenvolver também essa visão de si mesmo, né? É que ele consegue, de algum modo, né, estabelecer uma conexão com os outros homens, no sentido de um autoconhecimento que não é somente individual, mas também coletivo. Então, do ponto de vista moral e existencial, nós temos a primeira questão, que é a questão do autodomínio, enquanto domínio das paixões, do cuidado de si, que também envolve a questão da alteridade, cuidar de si do outro, tal como na perspectiva ontológica, gnoseológica. E no terceiro momento, nós temos a própria questão de que a junção do aspecto ontológico, gnoseológico, aliado ao moral existencial, né, vai transformar, isso já no último capítulo, no último subcapítulo do segundo capítulo, né, na questão de que o autoconhecimento envolve a necessidade de desenvolver um certo tipo de sabedoria, mas de sabedoria de vida, que é um exercício da vida, né, do dia a dia, que é o quê? De cuidar dos pensamentos, das palavras e das atitudes, de cuidar de si mesmo, né, mas esse cuidado é transformá-lo, de algum modo, num exercício de vida, numa prática cotidiana, né, de vigiar a si mesmo, a todo momento, né, a todo momento que se relaciona com o outro e consigo mesmo, né? Então, veja bem, toda essa parte que até o momento eu coloquei, ela é, de algum modo, voltada mais para uma discussão propriamente filosófica, e, de algum modo, enquanto uma discussão filosófica, ela é um tipo de propedêutica a um problema posterior, né, que será desenvolvido no último capítulo, onde eu já tento já procuro associar mais a questão do autoconhecimento com a educação, propriamente dita. É claro que, no que tange, quando se coloca essa segunda variável, que é a educação, que é profunda e complexa, a gente sabe disso, né? Muitas vezes a gente tem mais perguntas do que respostas. E, na verdade, a minha tentativa é mais apontar caminhos, né, porque, de algum modo, a gente encontrou algumas respostas, mas elas não se encerram também dentro de si mesmas. De algum modo, a tese começa a ser defendida mais efetivamente aí, de que o autoconhecimento para a formação humana só pode ser possível na medida em que o autoconhecimento se transforma num certo tipo de autoeducação. Ou seja, de que se o homem deve conhecer a si mesmo, isso é um tipo de, como eu diria, de iniciativa que só pode partir dele mesmo. Então, é como se ele se tornasse, nesse processo do autoconhecimento, um ser responsável pela sua própria formação, do ponto de vista do desenvolvimento da sua própria humanidade. Ou seja, não é o outro, né? O outro, ele, de algum modo, ele é indispensável. Ele é esse espelho, né? Ele é algo que vai contribuir comigo, né? Mas a disposição da vontade é minha, é interior, de realizar essa busca pelo saber, pelo autoconhecimento e pelo saber sobre si mesmo. Então, nesse último capítulo, em que eu vou já defender propriamente a tese, vou falar sobre a maiêutica, a reminiscência, porque, né, no Teteto, que é um diálogo de Platão, né, onde ele vai falar sobre o método da reminiscência, tanto quanto no Mênon de Platão, que é, né, onde ele vai tratar da maiêutica. No caso do Mênon é curioso, porque o Sócrates, né, o Mênon é um diálogo sobre a virtude. E a questão é, olha, nós podemos ensinar os homens a serem virtuosos ou não? A virtude é uma coisa que se ensina, é uma coisa que se adquire com o exercício. Nós nascemos virtuosos ou a virtude se adquire no decorrer da vida, né? De algum modo, o diálogo deixa subentendido para nós que a virtude é uma coisa que não pode ser ensinada. Mas mesmo que ela não possa ser ensinada, ela pode ser o quê? Aprendida. E enquanto aprendida, ela pode ter como referencial o relacionamento com o outro. Então, é aquela história. Quando a gente transporta isso para o universo da atividade professoral, é como se Sócrates dissesse, olha, eu nunca ensinei nada a ninguém, eu não sou um professor. E, de algum modo, como se ele dissesse para nós, olha, ninguém ensina nada a ninguém. Só que, curioso, esse Sócrates que interpela o seu interlocutor ali no Mênon, por exemplo, em nenhum momento ele vai apresentar as respostas prontas, né, para o seu aprendiz. Mas, de algum modo, ele sempre vai colocar problemas que levam o aprendiz a movimentar o seu pensamento, a realizar esse movimento interior, de busca interior, né? Tanto que, num processo de questionamento, em que ele questiona o interlocutor, ele chama um escravo para o debate,
no caso do Meno, e ele faz o escravo deduzir o teorema de Pitágoras, isso na areia, né? Só que o escravo nunca havia estudado geometria. Mas a partir das questões que Sócrates vai colocando, das perguntas, o escravo ele é estimulado a construir a resposta por si mesmo. Quando o próprio escravo olha para o chão e vê o teorema pronto, ele mesmo se espanta. Fala assim, olha, eu não sabia que isso estava dentro de mim. Né? Então é como se Sócrates dissesse ali, né, como ele disse lá na Apologia, né, eu sou um parteiro, né, que de algum modo, né, crio estratégias e formas de tirar das pessoas aquilo que elas já têm dentro delas mesmas. E nesse sentido é como se ele dissesse, olha, nós aprendemos de algum modo aquilo que nós já sabemos, entre aspas. É como se a alma, aí entra, na teoria da alma de Platão, eu vejo uma relação, não que isso seja uma visão unitarista do pensamento de Platão, né, de que a alma é um oceano de segredos, e que a alma é esse caráter, né, que é essa dimensão que contempla as ideias e que estabelece um contato com elas. Então, tem muitas coisas que nós julgamos saber, quando na verdade não sabemos, e tem muitas coisas que nós pensamos que não sabemos nada, quando de algum modo, né, se encontra em estado de crisálida, em estado latente dentro de nós mesmos. E isso é curioso, porque essa perspectiva me leva à conclusão de que o grande desafio, a partir do legado outorgado para nós, né, da filosofia socrático-platônica, o grande legado para a educação, e me parece que ele se torna muito atual em pleno século XXI, é o seguinte, a de que o homem deve aprender a ser um aprendiz de si mesmo. Essa é a tese, propriamente dita. E é nesse processo em que o autoconhecimento vai efetivamente aparecer como um certo tipo de autoeducação. Né? Essa é a questão. Aprender a ser um aprendiz de si mesmo. Agora, isso não significa o seguinte, que o processo de aprendizado seja um processo isolado, individual. Muito pelo contrário. Nós precisamos do professor, nós precisamos do outro. Porque, se eu digo, ninguém ensina nada a ninguém, ao mesmo tempo ninguém aprende nada sozinho. De algum modo, eu até trabalhei com muitos autores que me ajudaram a fazer essa sustentação. Né? Que na ideia do homem aprender a ser um aprendiz de si mesmo, ninguém ensina nada a ninguém, mas, no entanto, ninguém aprende nada sozinho. Por quê? Porque o outro é um espelho que reflete a minha própria imagem. Então, nesse sentido, é como se o professor fosse o verdadeiro espelho para que o aluno possa construir, de algum modo, a imagem dele a partir de si mesmo, aprendendo a pensar por si próprio. Né? Então, de algum modo, essas questões todas, elas, para concluir, né, elas apontam, de algum modo, para quê? Né? De que a educação, ela, no mundo de hoje, ela deixou um pouco, me parece, aí a conclusão vira uma nova hipótese, na verdade, né? Vira uma nova hipótese. Quer dizer, ela deixou um pouco de lado essa dimensão existencial e moral do homem, né? E se voltou mais para o termo imediatidade, né? Para a imediatez das coisas, né? Para a objetividade das coisas, né? Do mundo natural, do mundo do trabalho, do mundo, né? Da técnica. É claro que isso tudo é essencial, mas é preciso resgatar, né, a educação no seu aspecto mais existencial, até mesmo para que o homem possa executar melhor, né, a dimensão da técnica, da ciência, da arte e de tudo mais. É como se as coisas fossem um pouco invertidas e que a gente tivesse que retroceder à essência para poder até mesmo fazer melhor tudo o que fazemos. Porque na medida em que eu conheço melhor a mim mesmo, eu também vou descobrindo aos poucos aquilo que eu posso fazer melhor para mim mesmo e para o outro. Então, de algum modo, aquilo que eu faço, a profissão que eu tenho, os exercícios que eu realizo de vida através do trabalho, eles estão, de algum modo, ligados, relacionados, direto ou indiretamente, àquilo que eu sou. Quer dizer, por quê? Porque aquilo que eu faço diz respeito a algo que está ligado à minha natureza, a mim mesmo. Então, nesse sentido, é como se a própria educação tivesse o papel, para Platão, que é qual? De desenvolver em nós
as nossas próprias potencialidades. Curioso, porque num trecho da República de Platão, voltei na República, tem um trecho que fala lá o seguinte, que Platão vai falar acho que é para o Glauco ou para o Admanto, que são dois jovens interlocutores dele, aprendizes. O Sócrates, né? Com Glauco e Admanto. Olha, acho que foi Glauco. Não sabes, Glauco, que não existe nada na alma que entre pela violência? Curioso, não há nada na alma que entre pela violência. Ou seja, eu educo alguém, entre aspas, partindo daquilo que esse alguém está disposto a receber. Porque eu não posso ignorar as inclinações ou as disposições internas que o espírito, ou que a alma do aprendiz tem. E talvez o grande desafio seria qual? Como identificar essas disposições internas que, de algum modo, estão ligadas a um certo tipo de desvelamento sobre si mesmo, autoconhecimento, né? Como identificar isso? Né? Então, quer dizer, tal como o político, o educador, então, é aquele que deve conhecer a si mesmo. Porque conhecendo melhor a si mesmo, ele pode conhecer melhor a alma do aprendiz. E saber, através de um processo dialético, identificar as suas potencialidades. Ou ajudar o aprendiz para que ele possa fazer isso de algum modo por conta própria. Essa é a grande questão. Né? Então, enfim, de um modo geral, é isso. Eu não teria mais muito a dizer sobre essa introdução. Eu tracei as linhas gerais do que seria todo o trabalho e toda a questão do autoconhecimento aí e de como ela se relaciona, em linhas gerais, tá, gente? Com a formação humana a partir das leituras dos diálogos de Platão, principalmente aí o primeiro Alcibíades. Ok? Então, Pois por bem, enquanto, eu fico por aqui. Obrigado. Obrigado. A gente, e aí você bem colocou, é um diálogo que propõe inúmeras questões e me parece que as provocações, os estudos que você nos apresenta, parecem que estão direcionados aos dias atuais. E é interessante esse paralelo que você faz ao final, desse processo do autoconhecimento com a educação. Principalmente quando você trata aí nas suas considerações finais, em que a escola hoje parece estar muito distante deste sujeito aprendiz, desse indivíduo que é o protagonista, que é o quê? É o aluno. E me parece, e aí eu retomo parte dos diálogos de Sócrates que você reproduz na sua tese, quando fala-se de quando queremos cuidar dos pés e nos preocupar com as coisas dos pés, não pensamos nos sapatos. E me parece que estamos hoje, enquanto escola, estamos muito mais preocupados com o mundo do trabalho, com o mundo em sociedade do que com o indivíduo. Então, estamos cuidando do futuro trabalhador, do futuro cidadão, e estamos nos esquecendo do indivíduo, da essência, do aprendiz. Então, quer dizer que precisamos, enquanto educadores, romper essa trave que está diante dos nossos olhos e vermos que a razão de todo esse processo de formação humana é o outro, é o educando, e que, na verdade, como você bem coloca, não é algo que vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E, na verdade, cada um de nós traz em si as respostas. Devemos ser nós, educadores, e aí eu diria nós, pais, nós, governantes, nós, sociedades, nós devemos ser parteiros. Parteiros de quê? Parteiros que o outro descubra aquilo que ele tem. Eu me recordo... Perfeito, Décio. Eu me recordo que nas minhas atuações como gestor,
Eu sempre que estava em reuniões com a equipe, eu dizia: quem conduz toda a relação de atendimento, de negociação, não somos nós, é o outro. E eu penso que talvez esta é a lógica que precisa ser invertida. Me parece que estamos apenas atuando nesse processo dinâmico de formação humana como meros reprodutores de algo que tem se tornado cópia da cópia, porque não nos damos conta de que estamos massageando os sapatos e estamos esquecendo dos pés. Então, é isso. E quando eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa metáfora dos olhos. Sim. Você começou a colocar. Eu, quando olho para o outro, eu me vejo, até porque eu só me reconheço como pessoa quando, na verdade, eu estou diante de alguém como eu, alguém que se assemelha a mim. E que, no seu texto, inclusive, você traz que essa é uma equidade na diversidade. Então, fala um pouquinho disso para a gente, Tarso. Eu acho que seria importantíssimo que você destacasse isso. A questão da visão ocupa um lugar privilegiado no pensamento de Platão. Mas essa visão não é uma visão com os olhos físicos. É a visão no sentido de visão com os olhos da alma. É a visão com o pensamento. Né? Quer dizer, então, a visão é uma coisa muito mais ampla e profunda do que simplesmente a ideia de olho, ou de olhar. O olho é esse lugar de representação da visão. Mas a visão é algo a mais. Quer dizer, você vê com o que, afinal? Com o pensamento. A visão está ligada à capacidade de discernir. Está ligada, de algum modo, à capacidade de ter uma certa... De ter uma certa amplitude e profundidade de pensamento. E, de algum modo, uma visão de totalidade. O que eu quero dizer é isso, porque essa questão da visão é muito forte, ela é muito presente dentro da filosofia de Platão. Né? As próprias ideias, o próprio Platão diz, as ideias precisam ser vistas. Então, quer dizer, a gente, curioso, porque a gente vive um momento de crise hoje, né, de uma crise existencial, dos conflitos, né, em relação às posições políticas, né, que as pessoas assumem, algumas consideradas até absurdas, porque, de algum modo, é como se muitos de nós tivéssemos uma dificuldade realmente de ver as ideias e de ver as coisas como elas realmente são. Então, isso está ligado, a questão da visão está ligada a um dualismo que é muito presente na própria filosofia e que, de algum modo, na filosofia de Platão, ele é muito bem desenvolvido, em muitos diálogos, que é a relação entre essência e aparência. Né? Nem tudo aquilo que parece ser verdadeiramente é. É o lançar a luz, né? É você lançar a luz, exatamente. A si e iluminar o outro. É você lançar a luz para dentro. E você lançar a luz. Então, na minha compreensão, essa visão em Platão é você iluminar, ou seja, é você tirar das sombras. Tirar das sombras. Tornar visível, trazer as claras, iluminar. Trazer as claras. É isso. Isso remonta até mesmo ao próprio mito da caverna. Sim. De Platão. Né? Porque o que seria aquele prisioneiro lá? Ele enxerga uma realidade da caverna que ele julga que é a verdadeira. Mas ele nunca contemplou o lado de fora da caverna. Na verdade, ele fica contemplando sombras ou imagens refletidas numa parede, aonde passam sacerdotes, aonde aquelas imagens ele toma como se fossem os objetos originais. Então, o que acontece? Do ponto de vista da gnosiologia platônica, o grande problema é tomar a visão da imagem ou daquilo que é cópia como se fosse o original. Então, quer dizer, é como se muitos de nós, uma grande parte de nós, tivéssemos, infelizmente, o hábito de ver a realidade de uma forma distorcida. Né? Então,
É claro que Platão parte de uma concepção de verdade também para dizer isso, porque ele fala, né, a filosofia grega, né, ela tem uma concepção de verdade como aquilo que é. Então a verdade é uma coisa universal, né, ela se baseia num princípio que é universal. Se algo é verdadeiro é porque é, não pode mudar no espaço e no tempo, então não pode deixar de ser. Né? Então, nesse sentido, é como se Platão tivesse criticando a transitoriedade da vida, das coisas, né, e do próprio corpo, que nem isso efetivamente nos pertence completamente, né? E de que, de algum modo, se há uma relação entre a ideia e as coisas, a verdade não pode estar nas coisas, ela só pode estar na ideia. Por quê? Porque a ideia é aquilo que subsiste ao espaço e ao tempo. É aquilo que Pois é. transcende a fluidez da própria realidade e das coisas. É como se Platão defendesse a questão de nós precisamos ver as ideias, porque nós precisamos ver aquilo que é permanente e não aquilo que é transitório. Porque como pode haver verdade numa coisa que muda? Na medida em que ela muda, ela perde sustentação. Uma coisa é num determinado momento, depois deixa de ser. Então nunca foi verdade. Né? Então, nesse sentido, essa questão da visão está ligada à visão da essência, do que é. E enquanto visão da essência, é ela que é essa visão de totalidade que a gente até coloca no trabalho, né? E que discute E sobre. na verdade, aproveitando ainda essa metáfora da luz, quanto mais a gente lança a luz num recinto e mais se aproxima com essa luz, mais nós conhecemos esse espaço, mais nós descobrimos aquilo que estava oculto. E isso hoje, quando falamos de fake news, hoje, quer dizer, antes estávamos todos dentro de uma grande caverna. Hoje, cada um de nós carrega consigo, na sua mão, uma caverninha chamada celular, chamada smartphone. Sim. E cada um está ali diante de um mundo de aparências em que toma como verdade aquilo que está ali. Porque, na verdade, e é interessante que as pessoas estão compartilhando as sombras, compartilhando aquilo que é falso, sem sequer lançar luz e verificar se aquilo é verdade ou não. Porque, na verdade, ela está tomada apenas pelo que ela deseja que seja. Perfeito. Então, na medida que há poucos dias eu conversava com uma pessoa que estava querendo me convencer em que estavam inventando essa quantidade de mortes para que as pessoas pudessem ficar em casa. Aí eu perguntei, olha, me parece que a gente precisa sair da sua condição. Eu acredito, assim como você, eu tenho meus motivos, eu tenho minhas razões, até para desejar que isso seja tudo uma conversa fiada, porque a minha vontade de estar trabalhando, a minha vontade de estar produzindo é maior do que qualquer outra razão. Mas se eu apenas ficar envolto desta ótica, eu vou me lançar ao precipício, porque eu estou criando miragens. Aí eu falei para ele, é igual quando um filho da gente pede para ir a um baile funk numa comunidade. A vontade dele de ir é maior do que o senso de responsabilidade que ele vem a ter de que aquilo é um lugar perigoso. Então, quer dizer, e aí, quando você traz esse equilíbrio entre a razão e o desejo, que deve estar ali no meio, na vontade, isso na minha leitura, falando de uma maneira bem genérica, eu penso que talvez a gente precisa, porque esse domínio de si, me parece que houve um grande equívoco ao longo dos séculos em lançarmos este domínio apenas para uma interpretação, vamos dizer assim, literal, no sentido de que o domínio é apenas do corpo, é apenas do desejo sexual. Não. Na verdade, quando se combate aí o autodomínio, é justamente de você equilibrar, porque quando você deseja e apenas deseja, você passa por cima do outro. Perfeito. Você ignora o tudo. E me parece que nós estamos, na verdade, na educação, me corrija se eu estiver errado, estamos nos deixando conduzir apenas pelo desejo de quê? De que o aluno aprenda,
de que aluno se transforme num trabalhador, se transforme num cidadão, sem argumentar a dialética do que ele, na verdade, quer. Então, me parece que precisamos redirecionar o nosso olhar no sentido de que a educação é um dever para quem ensina, mas é um direito para o aprendiz. Então, se é direito, ele tem a liberdade de escolher os caminhos, as formas e, inclusive, as condições. Então, quer dizer, precisamos, de uma certa forma, ressignificar, porque o que é, por exemplo, estar no estrito senso? Você escolheu a sua tese, o seu orientador, ele caminhou com você, ele foi o parteiro. Se podemos fazer isso, vamos dizer assim, numa dimensão mais elevada da educação, por que não podemos fazer numa dimensão inicial da educação e em todo o processo da educação? Quer dizer, há 2,5 milênios se discute isso e parece que ainda estamos de costas para a luz, tentando nos agarrar nas sombras, né, Tasso? Sim, perfeito. O Décio, curioso, porque você falando, de algum modo, eu vejo uma relação muito clara com os textos até de Platão, e com o que Platão diz, porque é o seguinte, quando se fala da ignorância, por exemplo, quando Platão fala, né, uma forma na qual a ignorância pode ser pensada ou entendida dentro dos textos de Platão, né, uma delas, não a única, é a seguinte: é da ignorância enquanto privação da visão, né? Quando você está privado, né, de ver com clareza, né? E veja bem, essa questão da visão é muito complexa, né? Curioso, porque o termo teoria, a gente sabe que o termo teoria vem do grego, né? É um termo grego que é, na verdade, um termo composto de duas outras palavras, né? Theos, que é totalidade, divindade, né? Aí as palavras são polissêmicas, né? E horia, que é horos, que significa ver, vem de horos, que é ver, contemplar. Então, literalmente, uma tradução para a palavra teoria, a partir do grego, né, juntando theos e horos numa única palavra, o que significaria uma tradução que é muito usual é o quê? É o ato de ver o todo, de contemplar a totalidade, Sim, de ter uma visão holística das coisas, né? Usando um termo mais né, que a gente usa mais modernamente, assim, né? Odiernamente, né? Quer dizer, essa visão do todo é que, de algum modo, a esfera humana sempre se encontra privada dela. Só que uns mais e outros menos. Então, o que acontece? menos. O ponto, quer dizer, de algum modo, a questão do conhecimento parece que está relacionada, de algum modo, a essa tendência que a gente deve ter de construir cada vez mais uma ampliação da própria visão. Sim. Não sei se está claro o que estou dizendo, se está claro. Inclusive, eu utilizo... Eu estou falando mais a questão conceitual, né? Não, sim, eu utilizo até uma metáfora bíblica, que está lá quando Jesus disse que não pode um cego guiar outro cego. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas se escandalizam. Eu falo, gente, é ignorância, não pode um ignorante guiar o outro ignorante. O outro, exatamente. Exatamente. Então, é isso. Então, quer dizer, alguém precisa... Quer dizer, se os dois têm conhecimento de si, os dois estão iluminados. Agora, se não há essa troca de luz, sucumbe. Não se dá um passo à frente. Não se dá um passo à frente. Curioso, porque, de algum modo, quando se trata da questão do autoconhecimento, o que se coloca previamente? Ora, nós nos desconhecemos. Ora, se nós nos desconhecemos, nós somos ignorantes em relação a nós mesmos. E essa ignorância se mostra, inicialmente, sabe aonde? Na própria relação que se estabelece, na própria relação de dualidade que se estabelece comigo, que é uma relação de dualidade que é qual? Entre a alma e o corpo. Então, que tem uma parte, não sei se você viu, né, que está ligado assim, ó, uma coisa é aquilo que eu sou, outra coisa é aquilo que me pertence. Né? Sim. Então, como é que... Quer dizer, a questão da visão, né, de ter, na verdade, a capacidade de colocar as coisas nos seus devidos lugares é a seguinte, né?
aquilo que eu sou não pode ser confundido com o que me pertence. Então, o que acontece? Muitas vezes nós tomamos aquilo que nos pertence como se fosse nós mesmos. Verdade. Né? Então, quer dizer, eu não sou o meu corpo, por exemplo. Eu tenho os meus sapatos, você diz, eu tenho o meu computador, eu tenho. Mas isso é algo que me pertence, não é o quê? O que eu sou. Perfeito. Né? Porque, então, quer dizer, o que me pertence durante um certo período de tempo. Me pertence, né, durante determinadas condições. Então, isso não caracteriza nada aquilo que eu sou. Então, quer dizer, essa dimensão do ser não pode ser confundida com o ter. Isso está presente no primeiro Alcibíades. E aí é quando o Sócrates tenta reforçar a ideia, né, de que eu não sou aquilo que eu tenho, eu sou aquilo que eu penso. Perfeito. E o que é a alma? A alma é a sede dos nossos pensamentos. Então, há uma primeira concepção de alma, já na visão socrática, né, que é qual? Da alma como princípio de pensamento. Essa tomada de consciência de quem Um se é. microcosmos, né, Perfeito. se traduz como um princípio de pensamento. Então, Perfeito. nós devemos cuidar o quê? Do nosso ser enquanto, essencialmente, ser pensante, enquanto princípio de pensamento. E não cuidar das coisas como se nós confundíssemos com ela, nos confundíssemos com ela. Então, a questão da ignorância está, na verdade, nessa deturpação também. Né? Se há, por um lado, se há no primeiro momento a ideia de ignorância como privação da visão, num segundo momento, há essa ideia de ignorância como deturpação da visão, ou seja, é quando eu julgo ser aquilo que na verdade eu não sou. É quando eu julgo saber, é quando eu julgo saber aquilo que na verdade eu não sei. Esse é um grande problema que Sócrates vai colocar, né? Porque a gente, na verdade, é como se você aprendesse as coisas de forma distorcida e errada e tivesse que corrigi-las depois. E outra, Tarso, me parece que quando você fala isso, eu me lembro, eu não tenho como deixar de me lembrar nos dias de hoje em que as pessoas estavam cada vez mais preocupadas com as aparências, com o carro que se tem, com a casa que se tem, com o smartphone que se tem. E quanto mais elas buscam adquirir coisas, isso me deixa uma clareza que são pessoas que não têm um pingo de noção de quem elas são, do que elas querem. Sim. Então, quer dizer, são discussões que são importantes, mas que me parecem que são questões que fazem com que as pessoas acabem se distanciando, porque me parece que uma educação para o autoconhecimento, ela não interessa ao poder hegemônico, ela não interessa ao mercado. E isso Sim. nos diz muito de que escola nós temos hoje. Eu pensei na sala de aula, Décio, quando você falou disso. Porque assim, a sala de aula ela tem uma face cruel, né? Porque, Sim. na verdade, ela ignora a singularidade do indivíduo naquilo que existe, no que tange aos seus potenciais, vamos colocar assim. Porque a sala de aula, ela uniformiza, ela nivela, né? Ela trata todos... Ela silencia, né? Ela Né? silencia, né? O Platão... O Platão é acusado de ser um antidemocrata. Obviamente que a concepção que ele tinha de democracia não é a mesma que a gente tem hoje, né? Porque no período histórico, né, que Platão viveu, historicamente a democracia era uma democracia direta, não representativa igual a nossa, né? Mas o Platão vai dizer uma coisa curiosa para nós. Você olha, os homens, isso na República, né? Os Sim. homens por natureza são diferentes. Né? Os homens, por natureza, são diferentes. Ou seja, a riqueza da existência humana, do próprio homem, da natureza, de tudo, está na diferença. Né? De que Sim. cada coisa é o que é. Né? Você é você, não há ninguém no mundo igual, exatamente igual a você. Não há. Se você tivesse um irmão gêmeo, não seria idêntico a você. Então, nós conservamos uma singularidade que é própria e que não pode ser ignorada do ponto de vista de uma autoeducação, ou até do processo educativo. Tudo o que acontece.
essa dimensão singular ela é suplantada por um certo tipo de universalismo, democratismo que nivela tudo por baixo, né? E que transforma, na verdade, todo o processo de educação numa coisa massificadora e até mesmo controladora. Na verdade, o interesse não é formar, o interesse é moldar, padronizar. Padronizar, É exatamente. descaracterizar, né? Uniformizar, fazer com que nós sejamos aquilo que esperam que nós sejamos. E quanto menos nós nos conhecemos, mais nós permitimos que façam de nós o que quiserem. Perfeitamente. Perfeitamente. Porque se eu não tenho, na verdade, recursos, né, e critérios de discernimento para conduzir a minha própria existência, eu tendo que eu tendo a procurar referenciais fora de mim. É hora de mim. Eu me perco de dificuldade hoje, né? Quer dizer, de um indivíduo que seja protagonista da sua própria existência, é o quê? É essa questão, né? De se tornar capaz de se construir os próprios referenciais. Perfeito. Né? De se construir os próprios... Isso não significa cair num certo tipo de subjetivismo irresponsável. Não. É claro que esses referenciais, eles vão ter como esses referenciais interiores, né? Que nós temos, eles vão respeitar certos princípios lógicos do pensamento, certos princípios morais, né? Enfim. E nesse sentido, o que a gente percebe, né, no mundo de hoje é que a ausência do autoconhecimento nos levou, uma grande parte de nós, a uma perda de sentido da própria existência. Perfeito. Né? Perfeito. Então a gente tem uma dificuldade de reconhecer o nosso próprio lugar no mundo. A gente vive, quer dizer, a gente não consegue nem viver plenamente o próprio presente, né? Ou a gente vive do ressentimento das coisas do passado, ou a gente vive na perspectiva do churrasco que vai ter no final de semana, isso antes da pandemia, ou no que vai acontecer em tal lugar. Então a gente não consegue criar uma relação de tal modo que a gente possa viver plenamente. Perfeito. A cada momento, Perfeito. a cada instante, né? Então, o que acontece é como se fosse uma existência, de algum modo, subaproveitada. Na verdade... Eu não consigo estabelecer uma relação de pertencimento com o mundo. Né? Esse é um problema. Porque, na verdade, eu não sei me guiar porque eu não sei quem eu sou. Né? Não, e outra coisa, a gente permite que tirem da gente aquilo que... O único tempo que é nosso, que é o presente. É o único momento que nós temos condições de, vamos dizer assim, de decidir, é o momento presente. Como você colocou, o passado foi, o futuro não sei se será. Então, então é o presente. Então, na medida que eu não me conheço, e aí quando você fala de expectativas, de uma ansiedade em torno do que vai ser e do que eu devo ser lá na frente, é muito no sentido de que eu não tenho esse momento de olhar para mim e dizer, para aí, quem eu sou? Porque na medida que eu paro e penso quem sou eu posso dizer quem sou eu e o que eu estou fazendo no meu entorno, e dali eu tenho condições de traçar o quê? Traçar o meu planejamento, o meu projeto de vida. Exatamente. Então quando você associa uma educação, você propõe uma educação para o autoconhecimento, você está propondo uma educação para que o indivíduo se proponha a aprender aquilo que ele necessita aprender. Então, quer dizer, é aquilo que mais buscamos. Mas eu acho, Tasso, que a gente podia dar uma pausa agora, porque me parece que tem pergunta aí no chat. Eu acho que a Ana Laura já nos transmitiu alguma pergunta que chegou aí. Você teria condições de ler aí? Tem uma pergunta aqui do Paulo Santos.
Paulo Santos Freitas, Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago, é uma metáfora à ignorância? Paulo, eu confesso assim que tem tempo que eu li o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, né? Eu cheguei a ver, inclusive, o filme, né? Inclusive, né? Existem cenas dantescas, né? Dessa obra de Saramago, e eu acho que ela traduz muito bem isso que a gente está dizendo, né? Quer dizer, o Saramago ele coloca, né, um universo assim, né, onde todos os homens estão totalmente perdidos e cegos, né? Isso tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo, né? E com o problema do autoconhecimento, sim. Né? Eu não conseguiria entrar em mais detalhes com você sobre a obra do Saramago a respeito dessa questão, né? mas é um livro, sabe, Tasso, que eu já fiz algumas leituras, até porque Uhum. eu tenho pesquisado muito o modelo social da deficiência e tenho buscado em obras literárias essa compreensão do sentido pleno do ver e do não ver, e me parece que essa cegueira ela está muito focada quando as pessoas estão muito preocupadas com a sua vida, quando as Sim. pessoas estão muito voltadas para elas, porque a única pessoa que não fica cega na obra do Uhum. Saramago é a mulher do médico, Sim. que é um. E é aquela que tem o seu olhar, que a sua visão está justamente direcionada à polis, ao coletivo, ao outro. Então, é muito isso, porque o que se vive hoje é uma cegueira moral, é uma cegueira, Sim. vamos dizer assim, é uma Sim. cegueira de si, onde eu me fecho em sombras para o que está diante de mim e só aceito como verdade o que é sombra. Aquilo que é diferente de sombra, eu ignoro. E aí eu me recordo de outra parte do livro, já caminhando para o final, Paulo, e eu não sei se você também tem a mesma compreensão que eu, mas que quando as pessoas se propõem e descobrem que estão vendo, que estão voltando, elas estão vendo não elas, mas as outras se aproximando, as outras tocando Perfeito. toques, abraços. E eu penso que é isso. Eu acho que romper essa cegueira, e aí a gente vai buscar num trabalho mais recente de Bauman, que fala de cegueira moral, eu acho Sim. que romper com essa cegueira moral é a gente romper com essa visão egoísta, porque a visão de si, esse autoconhecer, não Sim. quer dizer só se ver. Porque o que na discussão proposta por Platão, que você traz com muita grandeza, com muito cuidado, é justamente de que é um conhecer a si mesmo, mas a partir de uma visão dialética de que eu não estou sozinho, eu estou com o outro. Então, quer dizer, eu acho Com que o romper outro. essa cegueira é romper com essa visão egoística, Egoísta. essa visão egoísta. Eu acho que é isso. Eu penso Ô, que é isso. Eu Décio, acho que veja bem uma sim, coisa. Inclusive, acho que é Ingrid Rangel, né? Que ela, há analogias entre o livro de Saramago e a Caverna Platônica. Só que agora o problema é o excesso de luz, de informações e pouco conhecimento. Saramago fala sobre a questão do documentário Janela da Alma. Sabe, eu vou fazer uma ponderação que está em cima do que você acabou de dizer aí, né? Que é a seguinte: olha, é uma leitura que eu estou fazendo a partir da Caverna de Platão e a partir de alguns elementos que Saramago coloca e como eles estão em sintonia, de alguma maneira. De algum modo, a gente pode pensar o seguinte, olha, quem sempre viveu na escuridão tem uma dificuldade enorme de enxergar a luz. Ou seja, quando perfeito. que a luz incomoda? Quando ela ofusca os olhos. E ela só pode ofuscar os olhos que sempre foram acostumados com o escuro. Perfeito. É o problema do filósofo, né, que sai de dentro da caverna e vai para o lado de fora. Quando ele chega lá, ele não consegue enxergar nada, porque a claridade bate com tanta força nele que ele fica cego. Então, quer dizer, é como se o excesso de claridade cegasse, né, num primeiro momento. Por quê? Porque os olhos foram
doutrinados a recusar a ver. E até buscando uma compreensão dessa visão, a percepção da visão, ela não nasce pronta, ela vai se desenvolvendo na medida em que o indivíduo vai. Por exemplo, a pessoa, vamos lá, eu sou cego há 24 anos. Então, na medida que, se eu voltar a enxergar hoje biologicamente, o meu cérebro vai ter vai precisar de um tempo para poder reaprender a ver. Então, agora, quando a Ingrid coloca aí a questão das luzes, me parece o seguinte, que quando somos crianças e vemos um asteroide cair, o asteroide não tem luz. A luz que nós vemos é a do impacto. Sim. Então, na verdade, chamamos de estrela cadente, mas as estrelas não caem, elas permanecem no céu, elas desaparecem. Então, na verdade, o que me parece que hoje, nesse mundo fake, é o seguinte: quem não conhece luz se deslumbra diante de faíscas. Mas aí, a partir do que a gente colocou, há uma terceira concepção de ignorância que talvez seja a pior das três. Sabe qual é? Sim. O verdadeiro ignorante como aquele que se recusa a ver. Ele não quer ver. E aí, perfeito, o problema da ignorância, ele não é um problema só apenas gnosiológico nesse aspecto. Ele é um problema moral. Porque ele se torna um problema moral. Porque é o seguinte, olha, eu não quero enxergar a luz, eu quero me privar da minha visão. Por quê? Porque é aquilo, né? Muitas das vezes, na vida comum, porque ele é o Deus das sombras. Ele é o Exatamente. Deus da sombra. Assim, olha... muitas das vezes, o que nós queremos? Nos desviarmos do duro peso da verdade, porque a verdade incomoda muitas das vezes. Então, quer dizer, o que acontece? Nem todo mundo está preparado para ver a verdade. Olha só o ensaio sobre a cegueira, olha a caverna. Nem todo mundo está preparado para saber a verdade, porque essa verdade abala com todos os conceitos que o indivíduo construiu dele mesmo e do mundo. Então, até porque vai causar um desapontamento, porque ele profundo, vai jogar por terra aquela imagem que ele representou dele mesmo, que ele tem certeza que não é. É como é que você pode dizer para mim agora que tudo aquilo que eu achava que eu era, eu não sou mais? Como você ousa dizer isso para mim? E agora? Eu estou sem solo, eu estou sem lugar? Não. Eu preciso defender aquilo que eu sou. Né? Eu preciso defender aquilo que eu acho que é o certo. Então, esse é o grande problema da ignorância. Por quê? Porque, na verdade, a ignorância não abre espaço para a desconstrução de si mesmo, para que um outro possa ser colocado no lugar. Entendeu? Então, o que acontece? Isso está ligado, de algum modo, àquilo que no último capítulo eu vou falar sobre a questão da vontade. Né? Quer dizer, de que o processo de construção do autoconhecimento e do conhecimento, de um modo geral, ele está vinculado necessariamente a uma educação da vontade. Então, quer dizer, quando você tem uma vontade corrompida, que não se direciona para as coisas que se deve querer, ou que se direciona para coisas inferiores, então o que acontece? Não há nada que possa fazer mudar, a não ser o próprio indivíduo, mesmo, nele mesmo, esse tipo de disposição interna, de muitas vezes querer ou desejar aquilo que no fundo não deveria querer ou desejar, porque, ou seja, nem tudo aquilo que eu quero é aquilo que me convém. É a grande questão. E nesse sentido, eu passo a querer aquilo que eu acho que é conveniente para mim, porque me atende com mais imediatez, né? Atende aos meus instintos, aos meus desejos, eu tenho a noção, porque eu não tenho o discernimento lógico, racional, para entender que as consequências são nocivas, né? Então, o que acontece? Quer dizer, a má orientação da vontade, ela, de algum modo, ela nos desvia do caminho, no sentido de nós não querermos as coisas que nós deveríamos querer. Por quê? Porque, na verdade, essa má orientação da vontade está, de algum modo, comprometida pela falta de visão de totalidade. Perfeito. E do ponto de vista moral, das visões que se relacionam às causas e às consequências dos atos que pratico, né? E nesse arranjo que há da vida, né?
quer dizer, de causa e efeito entre as atitudes, os relacionamentos, né? E aí, nesse sentido, é como se Platão pensasse, olha, nós vivemos num universo que é cósmos, que ele é ordenado. Então, tudo segue uma lei de causa e efeito. Né? Então, na verdade, a razão humana ela tem que avançar no sentido que, de cada vez mais, decifrar essa ordem da natureza e do cosmos. Porque quanto mais a minha ação individual entra em sintonia com essa ordem cosmológica, mais pleno eu sou, mais feliz eu me torno, porque eu me integro à natureza, né? E à essência de tudo. Então, na verdade, é como se o homem estivesse apartado não só da sua própria natureza, mas da natureza de um modo geral, porque ele se afastou, de algum modo, desses princípios ordenadores do cosmos. Isso eu estou partindo da visão platônica, e que é a visão dos gregos, de um modo geral, principalmente dos pré-socráticos. Pois é. Eu acho que tem mais pergunta aí, Tarso. Dá uma olhada aí. O modo de produção capitalista aprofunda essa cegueira? Quem pergunta isso? É o Paulo Santos Freitas. Pois é. Ô Júnior, me parece que na verdade, é importante para o capitalismo que as pessoas mergulhem nessa cegueira até para vender bengala, até para vender, vamos dizer assim, até para que seja oportuno que as pessoas criem, para que seja criada essa dependência, porque assim, eu diria que, na verdade, não é só o capitalismo, porque pense você está do lado de alguém que lança a luz dentro dela e de você incomoda. Porque, quer dizer, estar diante de um parteiro, ao mesmo tempo que te dá que dá a mulher em trabalho de parto um conforto, ao mesmo tempo, aquele momento vai gerar um determinado sofrimento, que é as dores do parto, e vai ser dolorido para a mulher e para a criança que está a nascer. Então, na verdade, buscar a verdade, conhecer-se, não é fácil. Quantos de nós foge de momentos de solidão para não enfrentar esse momento de você ter que olhar para você, de você ter que encarar? Então, quer dizer, o capitalismo, ele utiliza-se disso, mas que também, para nós, é cômodo também estar nessa cegueira. Sim, é cômodo para nós, porque, na verdade, perceba o que o Tarso agora mesmo colocou. Quando saímos da caverna, em que encaramos a luz do mundo, a luz do sol, aquela luz, de uma certa maneira, nos apresenta uma outra cegueira, ainda que momentânea. Uma cegueira, inclusive, que dói. Porque é aquele momento em que os olhos são obrigados a ver. E aí eu busco um escritor argentino de coração, o Jorge Luiz Borges, onde ele discute muito essa condição da cegueira, até porque ele morre cego, e é uma das compreensões mais elevadas da cegueira que eu já li, em que, perceba, ele diz que engana-se aqueles que pensam que o mundo do cego é a escuridão. Não, não é. Principalmente para aqueles que já viram. Não é. É um misto de um esverdeado, de um azulado, que causa um desconforto, porque você tem uma luz, você, de uma certa maneira, deslumbra algo que você tem certeza que não é real. Então, quer dizer, por alguns momentos, quer dizer, às vezes, quando as pessoas querem dizer que estão cegas ou representar a cegueira, elas falam que vão fechar os olhos.
Isso não é a cegueira. Talvez a cegueira esteja muito mais voltada para esse olhar para si. Porque é justamente isso. Em alguns momentos, eu posso dizer bem que eu passei a me conhecer na medida que fiquei cego. Porque eu deixei de me preocupar com as coisas externas e tive de encarar o quê? O mundo interno, que é um mundo desconhecido, que é um mundo que muitas de nós tememos, mas que é um mundo em que nos dá condições reais de compreender que verdade é essa. Não a verdade do outro, não a verdade da polis, mas a verdade de si. Então, quer dizer, e esse é um processo contínuo. Então, é você pegar uma lanterninha, acender essa lanterninha e percorrer um túnel que não tem fim. Esse, do meu modo de entender, é a busca do conhecer-se. É você lançar a luz num túnel que não tem fim. Que quanto mais anda, mais você descobre que tem que conhecer. E que cada centímetro que você conhece, você percebe a necessidade de conhecer mais um pouco. É isso. Essa é a compreensão. Essa é uma forma não filosófica, mas uma forma muito pessoal de buscar e compreender o que é o autoconhecimento. Entende, Tássio? Sim, Odécio, inclusive uma coisa curiosa, porque quando o Paulo coloca assim, né, que o modo de produção capitalista aprofunda essa cegueira, o que eu penso? Em consonância com o que você está dizendo, né, principalmente no final da sua fala, mais para o final dela, que é o seguinte: quando se fala do modo de produção capitalista, a gente está falando de uma categoria até que é um pouco marxista, mas ela tem um papel importante, assim, quando a gente faz uma certa ligação com a nossa discussão aqui. Porque me parece, quando a gente pensa nesse modo de produção, talvez o que esteja no jogo não é o modo de produção em si mesmo, ou seja, no fato de produzir, quer dizer, de produzir coisas, do homem ter necessidades, né, de comer, de beber, de vestir, mas, de algum modo, no que nesse modo de produção capitalista se encontra enquanto elemento que promove que o que seja a razão de aprofundamento dessa cegueira que o Paulo fala no modo de produção capitalista é mais o processo ideológico no qual o capitalismo criou e desenvolveu, né, no sentido de incutir no pensamento, né, daqueles que consomem e do próprio homem, de que é qual? De que, de algum modo, eu sou aquilo que eu tenho e não aquilo que eu penso. Então, quer dizer, o problema não é ter as coisas, né, quer dizer, que são provenientes do capital. O problema é eu achar que esse ter define a minha identidade enquanto ser. Esse é o grande problema. Né? Quando há essa inversão. É quando ter, de algum modo, vai ocupar o lugar desse ser. Então, quer dizer, de algum modo, é como se uma ideologia que estimulasse cada vez mais os desejos, né? Que, por sua vez, promovem o consumismo desenfreado, né? O fato de que eu só posso ser um ser social, incluído, né, de algum modo respeitado e reconhecido pelo outro, na medida em que eu tenho um carro bonito, ou na medida que eu tenho uma casa, e até a mulher é um objeto de consumo, é assustador, ainda hoje, né? O que é cruel. Né? Por quê? Porque é como se tudo existisse para ser consumido. E dizer o seguinte: olha, se você não consome nada, você não é nada. Então, a questão do modo de produção capitalista aprofunda a cegueira, do meu ponto de vista, mais do ponto de vista do consumo do que da produção em si. Apesar de que existe um processo, existe um modo de produção que aliena também, né? que é muito bem refletido nas condições desumanas de trabalho, né? Né? Que até então eram comuns em fábricas, né? ou no campo, aonde quer que seja. Né? Cegueira que é uma cegueira de consciência. Né? Uma cegueira que se traduz como alienação da consciência, partindo da leitura que o Paulo está fazendo. Pois é. Tudo bem, pode parecer que foge um pouquinho da nossa discussão, mas não foge, não.
Porque isso está ligado, já em Platão, a essa falta de visão de si mesmo. Nos afasta do autoconhecimento, com certeza. É alienação não sei se ficou do claro o trabalho. que eu quis dizer. Não, ficou. É alienação do trabalho. E eu penso que quando o Paulo coloca aí, ele, na verdade, ele está falando esse sistema, porque a produção no capitalismo é sinônimo de explorar, é o tirar o que é do outro. Sim. Entende? Aquilo que eu tenho de mais é aquilo que falta para alguém. Sim. Então, é muito nesse sentido. Quer dizer, aí nós teríamos mais pelo menos umas 3, 4 lives para tentarmos aproximar dessa perspectiva. E assim, eu gostaria de retomar uma questão que você traz, já que estamos nessa questão aí, e até aproveitando essa provocação... Desculpa, Décio, só um adendo. Eu acho que essa questão resolve um pouco a pergunta da Gisele, que veio depois. A gente acha que acabou pegando ela. Não sei se a Gisele também entendeu direito, porque ela coloca, na sua opinião, quais são os excessos que têm intensificado a cegueira da contemporaneidade. Eu acho que está ligado à questão do Paulo. Desculpa, pode continuar. Oi. Me ouve, Tasso? Então, mas... Estou te ouvindo. Você poderia repetir o que a Gisele coloca aí em relação aos excessos, que eu não compreendi, falhou aqui para mim? Porque a Gisele coloca, na sua opinião, quais são os excessos que têm intensificado a cegueira na contemporaneidade? Pois é. Então, aquilo que eu acho que é aquilo que nos impede, é tudo aquilo, não sei na sua opinião, mas na minha é tudo aquilo que nos impede de ver, tudo aquilo que nos impede de conhecer a nós mesmos. Sim. Principalmente, e aí, essa aproximação que você fez com aquilo que a gente respondeu ao Júnior, porque essa coisa de se buscar o consumismo, na minha visão, o que é? É justamente você buscar, vamos dizer, alegorias para, vamos dizer assim, favorecer com que você crie o seu avatar, com que você crie o seu ser fake, aquilo que você... É como se o consumismo fizesse com que a gente produzisse imagens que não são nossas e respostas que não são nossas. Exatamente. Então, agora, eu já caminhando um pouco para o final, porque senão a gente vai ficar aqui um longo tempo, mas eu queria resgatar um pouco da sua fala quando você nos apresenta aquele momento em que o Sócrates, ele, na areia, ele faz com que um escravo resolva um teorema. No meu modo de entender, nesse instante, nós estamos falando de inclusão. Nós estamos trazendo a discussão da aprendizagem, a busca do... Aí, nesse momento, Sócrates, Platão resgata uma educação para todos. Porque, me corrija se eu estiver errado, sim, na polis só era cidadão os sábios. Os escravos não faziam parte da polis. Então, na medida que ele se propõe a ensinar, ou melhor, a conduzir alguém ao autoconhecimento ou à autoeducação, é sinal que ele diz que a educação e o autoconhecimento está ao alcance de todas e todos. Então, interessante esse momento, porque como isso era caro para os gregos. Quer dizer, ou você era cidadão e fazia parte da polis, ou você, entre aspas, não existia. E aí escancara justamente uma educação para todas e todos, e que todos
que essa busca do saber, essa busca do autoconhecimento está ao alcance de todas e todos. Quer dizer, eu achei isso assim fantástico para que a gente pudesse fechar, porque até nisso nos fala muito neste momento que vivemos, né, o Tasso? Décio, é perfeita a sua colocação. Vou te falar por quê. Perfeita. É como se, de algum modo, Platão colocasse para nós, através da boca de Sócrates, o seguinte, e isso já fica para nós, de algum modo, colocado e apresentado no próprio diálogo que o Sócrates faz com Alcibíades, no diálogo, o primeiro Alcibíades, que é o seguinte: olha, o autoconhecimento é acessível a todos. Ele é uma condição natural, intrínseca e, mais ainda, inata a todo ser humano. Então, o que acontece? As nossas disposições de aprendizagem, do ponto de vista inato, elas de algum modo, transcendem a nossa condição histórico-social, política e econômica. É como se nessa dimensão não houvesse uma diferença. Já lá para Platão, né, quando se fala no mundo dele, entre escravos e cidadãos livres. Ou seja, um escravo pode ser tão livre ou até mais livre do que um cidadão dito livre. Porque Perfeito. A liberdade está ligada a uma maneira, a uma forma pela qual eu construo a minha existência interiormente. Está ligada a um certo tipo de emancipação do espírito. Entende? Sim, e nesse sentido, não há nenhum condicionamento externo que seja capaz, de algum modo, de superar essa liberdade natural. Essa liberdade natural que todo homem possui. Dadas certas condições da alma, segundo Platão, alguns podem ter uma capacidade que é, de algum modo, né, quer dizer, relativa a quê? Relativa a uma condição existencial mesmo, de desenvolver essas potencialidades melhor do que outros. Né? Agora, dizer isso não significa que todos não possam desenvolver. Entende o que eu quero dizer? Sim. Que o homem, enquanto ser de logos, enquanto ser de razão, né, já é outorgado a ele, já é dado a ele, por natureza, essa capacidade de pensar sobre si mesmo, de usar a reflexão, né, de cada vez mais desvelar algo sobre si mesmo, né, de se autoconhecer cada vez mais. Né? E isso é algo que jamais nos pode ser retirado de alguma maneira. E talvez seja por isso que Sócrates chama tanto a atenção de Alcibíades, né? Que para se preocupar com as coisas da cidade, é preciso preocupar-se e cuidar de si mesmo. Porque porque não há nada que possa nos impedir desse cuidado. Né? Olha, podem me retirar tudo, mas uma coisa não pode ser retirada de mim: a minha capacidade de pensar, de ser. Né? Então é essa capacidade que a gente deve cuidar mais dela, né? Porque todas as coisas nos vêm por acréscimo, de algum modo. Né? Todas as outras coisas nos vêm por acréscimo, nesse sentido. E a liberdade, e a liberdade de Sócrates era tão grande que ele não aprisionou suas palavras na escrita. Ele se preocupou em lançar luz aos outros, lançar luz àqueles que estavam à sua volta. Sim. E a partir da luz lançada em um dos seus aprendizes, que foi Platão, estamos discutindo Sócrates até hoje. Bem interessante isso, bem interessante isso. Eu aproveito, Tasso, eu te agradeço. Foi agradabilíssimo estar em sua companhia. E quer dizer, eu tenho certeza que, quer dizer, estamos tendo a oportunidade de conviver aí e podermos trabalhar juntos aí há algumas semanas, mas eu digo a você que temos mais em comum do que imaginávamos. E que seja a primeira parceria de outras tantas. Décio, eu agradeço profundamente pelo pelo convite, desculpa. Me sinto lisonjeado em poder estar aqui com você. Né? E eu vejo que essa é uma oportunidade da gente cada vez mais, né, estreitar os nossos laços e fazer outras coisas
mais adiante, e eu tenho certeza que coisas incríveis, né? Então, eu me sinto agraciado por esse momento, né? Por conhecer você, né? E por trabalharmos juntos a partir de agora, Isso, e de algum modo, assim, espero, né, humildemente, cada vez mais, né, poder atendê-lo naquilo que, né, que lhe for preciso, e as pessoas, eu estou sempre à disposição, tudo que eu puder ajudar, puder fazer, né, claro, com as minhas limitações também, que todos nós temos, né, e é uma coisa gratificante, né, ter a oportunidade de fazer o que a gente faz, né, e essa troca, né, nos proporciona um aprendizado que é único, né, e sempre isso, teremos sempre essa oportunidade, com certeza, em outras ocasiões. Agradeço a todos que participaram, né, que assistiram o isso. nosso diálogo, É que perguntaram a Gisele, a a Ingrid, Gisele, o Paulo, a Ingrid, o Paulo, tá, gente? Obrigado pelas colocações. a Ana Laura, que nos acompanhou até aqui na produção dessa Isso. webinar, A Terezinha aqui agora, a tá? Terezinha, o Obrigado, pessoal que está lá Terezinha. no Face É, também. isso. A gente sempre vai Isso é aprendendo muito. cada vez mais, né? Que beleza. É verdade. Tasso, mais uma vez, um abraço, amigos e amigas, e até o próximo encontro. Um abraço, Tasso. Um abraço, gente. Tudo de bom, tá? Bom final de noite, bom descanso. Fiquem em paz, né? E vamos adiante. Obrigado mesmo, de Obrigado, coração. obrigado. Estamos encerrando a nossa webinar agora.